Queridos, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Abacuque, capítulo 2, do verso 1 ao 3. Hoje a pastora pegou aí essa virose, ficou em casa, né, minha esposa, e aí até queria vir, mas o corpo não reagiu, né? A vontade de estar com os irmãos, de estar aqui na igreja, louvando a casa do Senhor, aqui louvando o nome do Senhor, na casa do Senhor, mas aí o corpo não reagiu, tá? Ela ficou com a garganta inflamada, está se cuidando, estejam orando por ela, em nome de Jesus, tá? Abacuque 2, verso 1 ao 3, eu estou lendo na versão, na linguagem de hoje, tá? Diz assim a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe, por favor, a leitura pelo slide, pela projeção. Vou subir a minha torre forte, a minha torre de vigia, e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreve em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode baixar um pouquinho, acho que os microfones devem estar altos aí. Diminui o ganho um pouquinho. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por nesse momento estarmos aqui, pedimos a tua bênção sobre este momento de edificação, de meditação da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito tenha liberdade de agir em nós e através de nós. Usa-me como teu instrumento tão somente. Domingo após domingo, o Senhor tem dado uma palavra a esta igreja e eu te peço que nesse domingo não seja diferente. Seja o Senhor que traga essa palavra ao teu povo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, em tempos de inconstantes certezas, é necessário que você tenha clareza do que Deus quer para a sua vida. Então, nós temos um tema para essa palavra. Escreve a visão. Qual é o tema da nossa mensagem? Escreve a visão. Então, precisamos de uma visão. Precisamos de uma visão dada por Deus para seguirmos adiante. Não dá mais para andar no achismo, não dá mais para seguir sem uma direção correta. Não dá mais. Vire para o seu irmão e diga assim: não dá mais para andar sem uma visão. Não tem como andarmos como cegos em tiroteio, sem saber para onde ir. E, pasme, tem gente assim vivendo nos dias de hoje, sem uma visão. E quando a gente não tem uma visão, é muito triste. Porque quando a gente não tem uma visão, nós vamos cair em emboscadas, nós vamos cair em ciladas, vamos cair em buracos, né? Vamos ter danos, vamos ter prejuízos. Às vezes o retorno vai ser muito pior quando você, de vez de passar pela entrada certa, por conta da visão, né? Não sei se você já que dirige aqui já passou de uma entrada porque faltou a visão da placa, a visão da hora da entrada. E quando bem desespera, né, pastor? O retorno é lá embaixo e você tem que ter todo um custo de tempo de trânsito. Quando está engarrafado, pior ainda. Tempo, trânsito, dinheiro. Por quê? Porque faltou a visão na hora certa, faltou a visão que Deus está te dando ou precisa te dar nessa noite para que você prossiga. Escreve a visão. Deus chega assim para Abacuque e diz: olha, eu vou falar para você, escreve em tábuas a visão que eu vou dar a você. Escreve em tábuas. Esse é o primeiro sinal do que Deus ele vai identificar para Abacuque. Ele vai dizer: olha, escreve em tábuas.
escreve a visão que Deus vai te dar. Esse é o primeiro ponto. Escreve a visão que Deus vai te dar. As coisas mais importantes da gente estão escritas. Veja, o número do seu RG está onde? Escrito no papel. O nome do seu CPF, escrito no papel. Seu CNH, escrito no papel. Não é? O seu comprovante de residência, você diz de boca ou você tem que comprovar? Você tem que comprovar com uma fatura de uma CELP, de um cartão, de um celular. Tudo que é seu está escrito. Porque tudo que Deus fala para você não está escrito. Tudo que é seu, tudo que é importante, o dia do seu casamento está escrito, você tem um papel, né? Você tem ali a sua certidão de casamento, a certidão dos seus filhos, estão escritos ali, os dados dele, estão escritos ali, coisas importantes. Por quê? Porque o que é importante é escrito, ok? O que é importante é escrito. O que é importante não fica só de boca. O que é importante não fica só na mente. O que é importante a gente registra, a gente escreve, não é? Você vai fazer uma união estável, você vai fazer um casamento, você vai no cartório, e ali você vai escrever, lavrar, não é? Aquela escritura de certidão, de casamento, enfim, de um imóvel, a história daquele imóvel, enfim, tudo que é importante está escrito. Então a visão, ela é algo muito importante, e Abacuque recebe uma orientação de Deus dizendo assim, olha, eu vou falar, você vai precisar escrever. Eu vou falar e você vai precisar escrever, Abacuque. Porque a visão determina a ação. Não tem como ter direção sem visão. Não tem como ter direção sem uma visão. E quais são os inimigos da visão, pastor? Os inimigos da visão são as distrações. Quantos aqui, durante, não é, um período de dirigir, não sei se todos dirigem, mas pegaram o celular. Ou estavam no ônibus e pegou o celular e passou a parada. Quando olha, vai descer lá embaixo, vai voltar andando, vai pegar outro ônibus. Por quê? Porque se distraiu, perdeu a visão. Perdeu a visão. A distração tem roubado a visão de Deus. O diabo tem colocado várias distrações, tem coisas que ele nem precisa fazer, por si só a gente muitas vezes já se distrai por tudo. Eu não estou dizendo que você não deve relaxar sua mente, o tempo todo a gente procura ter uma mente tranquila, relaxada, mas isso não tem nada a ver com a falta da visão. Precisamos ter uma visão, uma percepção do que Deus está fazendo ao nosso redor. Deus está se movendo ao nosso redor. Amém, queridos? Abacuque vai dizer assim, olha, eu subi na minha torre de vigia e fui esperar com atenção o que Deus iria dizer e o que ele iria responder sobre minha queixa. Ele subiu numa torre de vigia. Ele ficou aguardando o Senhor responder. Ele ficou atento ao que Deus iria fazer. E toda dispersão rouba a nossa atenção. E você precisa entender que eu e você precisamos estar focados, precisamos estar na nossa torre, na torre de vigia, esperando com atenção, como Abacuque disse. Amém, queridos? Quantos estão aqui? Você está na sua torre. Se Deus te chamar para conversar, você vai estar atento. Deus não conversa com pessoas dispersas. Jesus foi orar no Getsêmani. Enquanto isso, ele pediu para os discípulos vigiar. E ali eles dormem. Jesus volta, encontra-os dormindo de novo. Jesus diz, vocês não podem vigiar comigo. Jesus estava indo vigiar, orar, pedindo para Deus afastar aquele cálice dele. E ele precisava de pessoas que estivessem ali em vigilância. Orando também, intercedendo com ele. Eles não tinham condições de estarem no mesmo ambiente de oração, mas eles eram para estar orando, eles dormiram. O sono, o cansaço, cuidado com o seu sono, cuidado com o seu cansaço, cuidado com o comodismo, cuidado com as coisas que podem roubar sua distração. Fique numa torre de vigia, procure entender o que Deus está fazendo. Amém, queridos?
Diga assim: eu vou ficar na minha torre, eu vou ficar observando, eu vou ficar atento. Eu vou ficar atenta. Por que está acontecendo isso? Qual é o sinal que Deus está me dando? A pior coisa que existe para um crente, para um servo de Deus, é ele ficar disperso. É ele ficar no piloto automático, sabe? Sem uma visão, sem uma ação clara daquilo que Deus quer para ele. Quantas pessoas já erraram? Erraram nos relacionamentos, erraram na escolha de um cônjuge, erraram na escolha, não é, de um emprego, erraram na escolha de uma profissão, erraram na escolha de várias atitudes, se compraria, não comprava, comprou e se endividou. Quantas pessoas perderam muitas coisas porque lhe faltou uma visão. Lhe faltou uma visão de Deus. Muitos estão perdendo seus casamentos porque lhe falta uma visão de Deus sobre o casamento. Amém, queridos? Vocês têm dúvida disso? Tem gente que está perdendo os casamentos porque não tem a visão de Deus para o casamento. Amém, queridos? Quantos estão perdendo os filhos porque não tem a visão de Deus para os filhos? E nós precisamos da visão de Deus. Um outro inimigo da visão é a miragem. Diga miragem. Aquilo que se apresenta como algo bom, mas na verdade não é verdadeiro. É uma miragem, tá? É uma miragem. Você olha e diz assim: eita, que legal, mas quando você percebe, aquilo é uma miragem. Cuidado, o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E o diabo vai querer colocar diante de você coisas que talvez pareça com a visão de Deus. E por isso eu e você precisamos estar atentos. Amém? Precisamos estar atentos como Abacuque na minha torre de vigia, vigiando, atento, com atenção o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer. Você está atento ao que Deus vai fazer por esses dias? Você está atento ao que Deus está fazendo em tua vida? Aonde Deus está falando contigo? Aonde Ele quer te chamar para conversar? Então, isso é muito importante, queridos. Um outro inimigo é o delírio. O delírio mental, né? Ele altera, ele distorce a realidade. Ele distorce a realidade. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e diz assim: ela está com raiva de mim, mas na verdade a pessoa só está com a unha encravada e está com o dedo ali, e você está com aquele delírio, imaginando que aquela pessoa está com aquela feia, porque ela está com raiva de você. Na verdade ela só está com o dedo encravado, ela só está impaciente, e você está ali delirando, imaginando uma coisa que não é. O delírio, queridos. O delírio também pode nos enganar. Eu posso até não falar tão, e eu não quero gastar tanto tempo nessa ideia de miragem, delírio, porque há muito mais conteúdo dentro dessas áreas, mas assim, eu quero dizer que precisamos de uma visão clara do que Deus está nos dando. E não é uma miragem, o que Deus nos dá não é um delírio, tá? O que Deus nos dá é uma visão clara. Tudo que Deus faz é claro. Amém? É claro. Não deixa dúvidas. Uma visão desfocada. Esse também é outro problema. Uma visão desfocada, embaçada. Você não tem clareza. Você não tem condições de enxergar, tá? Você não tem capacidade de enxergar aquele caminho, porque está embaçado. Isso acontece muito quando você está dirigindo um carro e vem aquela chuva bem forte ali, e ali o para-brisa fica cheio de água, e você bota o para-brisa no mais forte, ele fica mais forte, você fica dirigindo um pouquinho. Eu já vim de Garanhuns ali pelas aquelas estradas, e aquela brisa, às vezes pela manhã, aquele orvalho na estrada, você vai dirigindo ali em 40, porque a cada 2, 3 metros, parece que as nuvens assim tá bem pertinho de você ali de manhã logo cedo. Quem pega a estrada sabe bem como é isso. Então, isso vai desfocar a visão, isso vai tirar a visão. São os inimigos da visão. Qual é o obstáculo que está diante dos meus e dos teus olhos para que a gente não enxergue a visão de Deus? Qual é? Qual é os obstáculos? Será que é o nosso orgulho? Será que é o nosso eu, o nosso ego ferido? Sabe? Estamos chateados com Deus.
Não queremos ouvir Deus. Tem gente que fica chateado com Deus, pastor? Fica sim chateado com Deus. Porque não entende, não compreende, porque a vida do outro está prosperando, a sua vida não está. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde e a sua não é. Porque sempre o casamento de fulano, sempre Beltrano é melhor. Sempre tudo dá mais certo para Cicrano, porque Cicrano, Beltrano e tal, e eu estou aqui. Saia desse ambiente. Saia dessa visão. Deus quer te dar uma visão. Amém, queridos? Uma visão para você escrever. A visão, ela é uma das maneiras de Deus agir e transmitir a mensagem dele. Tá? É uma das maneiras que Deus escreve a sua mensagem para o seu povo. Ele vai chegar para Abacuque e vai dizer: escreve em tábuas a visão que você vai ter. É interessante, ele não tinha dado ainda a visão. Ele estava preparando Abacuque para receber a visão. Deus está te preparando para você receber a visão dele na tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque ninguém nasce preparado. Ah, eu queria estar preparado. Não, você vai ser preparado. Deus está te preparando nessa noite para você receber a visão dele. Talvez Deus já tenha te dado. Talvez você não tenha uma visão. Mas Deus vai te dar uma visão. Amém? Deus vai te dar uma clareza sobre os posicionamentos que você precisa tomar na sua vida. Mas você precisa estar atento, esperando. Diga atento em vigia. Atento, esperando com atenção na minha torre de vigia, como Abacuque disse. Ainda não chegou o tempo certo para a visão se cumprir. Existe o tempo da visão se cumprir. Diga assim, existe o tempo da visão se cumprir. Existe o tempo do cumprimento. Você recebe uma visão e aí você já quer que no outro dia tudo aconteça. Não é? Vivemos numa geração fast food. Vivemos numa geração tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas Deus não é assim. Deus não cede às minhas pressões. Deus não cede às tuas pressões. Deus ele vai ter o tempo certo da visão se cumprir. Diga assim, vai ter o tempo certo da visão se cumprir. Ele chega para Abacuque e diz: olha, escreve com clareza o que eu vou te mostrar. Vai ser lindo, vai ser extraordinário, vai ser tremendo. E aí, quem passar correndo vai ver. Quem passar correndo vai ver o que eu estou falando com você. Querido, todo o propósito de Deus fica bem definido na nossa vida. Amém? Veja que coisa extraordinária. Quem passar vai ver. O Senhor estava dizendo para Abacuque: quem passar correndo vai ver o que eu estabeleci para você, o que eu estabeleci para aqueles que estão ao teu redor. Porque essa visão vai vir para você e vai vir para aqueles que estão ao teu redor. Vai vir para abençoar gerações. Amém, queridos? Vai vir para abençoar você e aqueles que estão ao seu redor. Quantos tomam posse nessa noite? Amém? Deus quer te dar uma visão não somente para você. Não. Deus não é egoísta e nem quer que você seja egoísta. Deus quer te dar uma visão para que quem passe seja abençoado. Quem passe, veja o que diz o texto. Para que quem passe, veja, seja lido com facilidade. Seja lido com facilidade. Vai ser tão lindo o que Deus vai fazer na tua vida, que vai ser tão claro e pessoas vão ver e vão entender e vão querer também o que tem na tua vida. Não é por inveja, é porque Deus é bom. Amém? E nós não devemos ter Deus só para a gente. Nós devemos multiplicar, nós devemos fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos. Foi isso que o nosso Senhor Jesus fez, ao ver as multidões. Mateus 9, 36 ao 38, NVI. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, e poucos são os trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então ele veio. Jesus viu, Jesus teve uma visão. Amém? Jesus olhou para aquelas multidões e teve uma visão e disse: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele dá uma visão. O verbo ver, não é dar atenção, ter cuidado. A ideia de cuidar, de dar atenção,
de perceber, de conhecer. Deus vai te dar visão para você ter cuidados. Amém, queridos? Visão de cuidado. Diga assim, visão de cuidado. Deus vai te dar visão. Jesus viu e pediu para Deus mandar pessoas que vissem. Isso é extraordinário. Ele disse, olha, rogai ao Senhor da Seara que mande pessoas que vejam como eu estou vendo. Amém? Foi isso que Jesus estava falando. Rogai ao Senhor da Seara para que mande pessoas que vejam o que eu estou vendo. Eu estou vendo que a seara é grande e nós precisamos pedir ao Senhor que mande pessoas que vejam o que eu estou vendo. O que era que Jesus estava vendo? Pessoas necessitadas. Pessoas que estavam seguindo uma vida como ovelhas sem pastor. A minha oração é que Deus gere em nós esse sentimento, essa vontade de sair às ruas. Amém? Estava ontem ministrando no aniversário do nosso irmão Elias, estávamos lá, alguns irmãos da igreja, né? E aí não fico com raiva porque ele não lhe chamou, porque não cabe todos os irmãos da igreja na casa dele. Mas ele convidou alguns irmãos e ali nós representamos a igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus. Luciene também foi uma bênção. Mas encontramos um jovem que já ministrou aqui, ele me convidou para ser um dos 5 pastores para estar no trio elétrico, dia 30, na Marcha para Jesus, que vai interceder. Vão ter 5 momentos de intercessão. E ele nos convidou para estar lá intercedendo, clamando. Quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós somos usados como instrumentos do Senhor. Deus quer colocar você, sua igreja, à disposição de vidas. Amém, queridos? E eu desafio a igreja. Eu só vou comprar esse desafio se essa igreja comprar comigo. Amém, queridos? Eu desafio você a comprar esse desafio comigo. Dia 30 está lá na Marcha para Jesus, tá? Celebrando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, e ali seguindo, evangelizando, falando do amor de Deus. Nós não vamos para oba-oba, nós não vamos para brincar, nós vamos para declarar o nome de Jesus na nossa cidade. Nós precisamos declarar o nome de Jesus nas nossas ruas. Não é como nós cantamos aqui, declare pelas ruas o nome de Jesus. Não é? Ele vai trazer a sua luz a toda a escuridão. Sobre sua família, declare o santo nome de Jesus. Nós temos que declarar pelas ruas o nome de Jesus. Mas só se evangeliza na Marcha para Jesus? Não, se evangeliza aqui. Um grupo de irmãos se reunindo, saindo num sábado para evangelizar. Amém? Um grupo de jovens se reunindo, saindo num sábado. Um grupo de jovens se reunindo, abrindo uma célula, se preparando para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Vamos ter um treinamento para líderes de célula. Estamos preparando, não é? E aí, num tempo muito em breve, vamos estar divulgando para que você também participe e já treine para que você possa abrir uma célula na sua casa, ser capacitado para isso, receber treinamento, para que você receba a visão de Deus, de cuidar de vidas e de multiplicar o reino do Senhor. A Bíblia diz: as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. Tem pessoas que antes de vir a uma igreja, vai à tua casa, mas não vem a uma igreja. A estratégia da célula é essa. Né? As mulheres estavam de parabéns, a célula das mulheres estava linda. Vamos aí, Valdemir, marcar a célula dos homens aí, André, marcar lá e os irmãos aí, Leander, né? Os irmãos estarem juntos, os homens, os jovens. Também tem, a célula dos jovens foi linda na casa de Dudinho, eu vi as fotos. Né? Estou sabendo aí que teve um jantar, uma panelaço lá, foi bênção. Né? Então, queridos, vamos multiplicar. Amém, queridos? Vamos multiplicar, vamos receber visão de Deus, vamos ampliar. Porque quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. A Bíblia diz que quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Tá? Eu estava lá na faculdade e aí um professor falando algumas coisas lá que eu não estava concordando. Enquanto isso, eu estava assistindo o culto. E aí eu vi Mateus aqui celebrando, começando o culto com aquela vontade, aquela guerra. Jesus, Jesus, tal e tal. É isso, irmãos. Amém, queridos? Eu vi outro lá e falou, tal. Falou até, como é o nome daquela menininha que tira a foto? Catarina de Jesus. Abriu a boca, glória a Deus. Eu disse, meu Deus, Deus está fazendo uma obra. Amém, querido? Às vezes a gente tem que deixar de ser tampa, pastor. Tem que sair para deixar a água fluir. Amém, queridos? Amém?
Ah, mas eu deixei os irmãos porque eu estou fazendo. Não, eu já ia fazer isso mesmo estando aqui, ia ficar sentado aí e só vendo vocês operar. Porque Deus quer agir em nós e através de nós nos habilitar. Amém, queridos? Nós temos promessas, mas as promessas só se cumprem quando a gente recebe a visão, escreve e diz assim: eu fico atento para um cumprimento. Porque vai ter um cumprimento. Veja o que diz o texto. Veja o que diz o texto. Veja, porém, ela se cumprirá sem falta. Veja o que diz o texto. Tá? Tem como colocar ainda aí essa parte? Veja que coisa interessante. Tá? De certo vai chegar logo. Portanto, espere ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento certo. Ela, porém, se cumprirá sem falta. Minha versão diz assim: ela, porém, se cumprirá sem falta. Quantos creem que as promessas do Senhor vão se cumprir sem falta? As promessas de Deus vão se cumprir sem falta. Semeia, enquanto tu semeia em lágrimas, tu vai colher com alegria. Enquanto tu semeia com dor, tu vai colher com alegria. Muitos não vão entender, muitos não vão nem sequer ter dimensão do que você passou, porque só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Então, tua vida tem uma história e Deus respeita a tua história e Deus quer usar a tua história. Amém? Deus quer fazer através da tua história, através da história de muitos jovens aqui, o que Ele fez na minha vida, na vida da pastora Elisângela, na vida de outros pastores, na vida de outros líderes aqui. Deus quer fazer na vida de muitos. Por quê? Porque nós nos preocupamos. Quem vai levar esse bastão adiante? Quem vai levar esse bastão adiante? Quem vai fazer essa obra adiante? Quem vai alargar as tendas? O tempo certo vai chegar logo. O tempo certo vai chegar logo. Quantos creem nisso? Tempo certo vai demorar, não. O tempo certo vai chegar logo. Quando você menos esperar, Deus está com a promessa dele sendo ali, batendo a tua porta. A pergunta é: você está pronto? A pergunta é: você está na torre de vigia? Ou você está como aquelas virgens que foram descansar, relaxar, e quando o noivo veio, as suas lamparinas estavam sem o azeite? Ah, deixa eu ir comprar, não dava mais tempo. O noivo tinha fechado a porta. Porque não vai dar tempo. Vai ter gente que vai ser pego de surpresa. Vai ter gente que vai ficar para trás. E eu oro para que você não seja um desses. Que eu também não seja um desses. Que a gente possa estar de vigia, ligados. Não deixe o ativismo, o trabalho, o cansaço tirar você de Deus. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Diga assim: orai sem cessar. Eu tenho que ficar falando, andando na rua, Deus, em nome de Jesus e tal, não sei o que, bababá. É assim? É não, queridos. É em espírito, na mente. Orando o tempo todo, ligado o tempo todo. E não é fácil, por quê? Porque quem trabalha, quem tem que ficar ligado com o cliente, pegar ônibus, voltar, é tanta coisa, é colégio, é aula, é faculdade, é compromissos que temos com a nossa saúde, mas temos que estar o tempo todo ligados. Deus está aqui. Amém, queridos? Deus está conosco. Me ajuda a pregar aí, dá um glória a Deus aí, dá um amém. Diga assim: Deus está comigo. Vai vivendo e declarando: o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é o meu redentor. Eu estou com Ele. Eu confio que a promessa vai chegar. Vai chegar e não vai demorar. Ela vai se cumprir sem falta. Ela vai se cumprir sem falta. Agora, não queira aquilo que Deus não preparou para você. Porque se você quiser aquilo que Deus não preparou para você, você vai se frustrar. Você vai ficar pedindo uma coisa que Deus já disse não. E é terrível coisa você ficar pedindo uma coisa que Deus já disse não. É você ficar insistindo numa coisa que Deus já disse: eu não vou fazer isso, porque isso aí não é. Eu não quero isso para a sua vida, eu quero outra coisa para a sua vida. Deus já te disse não alguma vez? Ele já te disse não alguma vez? Então, quando Deus diz não, é porque Ele tem outro sim muito melhor para você. É porque Ele tem outra porta muito melhor para você. É porque Ele tem outras visões. Diga assim: Deus tem outra visão.
Diga assim, não é a minha visão. A minha visão é a perfeita, mas a de Deus é a ideal. A minha visão, sabe, para mim é perfeito. Tudo vai dar muito certo, mas a de Deus é ideal. A de Deus ela é ideal. A de Deus não vai falhar. Deus vai dar a visão. Deus vai tirar você do delírio, daquilo que você achava que era, mas não era. Tem muita gente vivendo no delírio, achando que o que Deus está fazendo na sua vida foi Ele que fez. Deus está dizendo, ainda não. Isso aí foi a tua visão, a tua precipitação. Tu achasse que foi eu, mas tu nem orasse, tu nem me consultasse. Por isso que você está nessa condição. Mas eu vou te dar uma visão. Amém? Quantos querem receber a visão de Deus? Quantos estão preparados para receber a visão do Senhor? Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Os caminhos dos homens são puros aos seus olhos. Não preciso de nada. Está tudo indo muito bem na minha vida, está tudo muito tranquilo, eu não preciso de nada, está tudo ok. Tá? Provérbio 21, verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor sonda, tá? Ele sonda. Ao passo que, né, exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. O olhar altivo e o coração orgulhoso é a lâmpada dos perversos. São pecado. Provérbios 21, do 3 ao 4. Os olhos são lâmpada do corpo. Portanto, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará na luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará nas trevas. Precisamos de uma visão clara, uma visão de luz. Porque se os nossos olhares forem olhares maus, o nosso corpo vai estar nas trevas. Se o nosso olhar for um olhar iluminado por Deus, uma visão dada por Deus, nós vamos ter todo o nosso corpo iluminado por Deus. Eu oro para que Deus te dê uma luz. Desde a tua juventude, desde a tua adolescência, desde já. Amém, queridos? Não é só para aqueles que já estão aí, né? De 40 mais, não. 50 mais, não. É para já. É para já, queridos. A visão é dada. Uma vez, não me esqueço do que aconteceu comigo. Magda Wassenberg foi na nossa congregação. Eu já contei esse testemunho. Não sei se você estava aqui. E ela foi ex-repórter da Rede Globo na época. E ela é evangélica, serva do Senhor, né? E ela foi dar um testemunho do que ela viveu na Globo, do que ela viveu. E aí a congregação lutou. A congregação foi bem legal, a programação. E eu estava tocando contrabaixo, assim, de lado, quietinho, magrinho, um baixozinho assim de lado, tocando. E ela, durante o culto, ela olhava para mim e chorava, ficava olhando para mim. Eu já estava ficando preocupado, eu já estava ficando um pouco angustiado. E aí ela olhava para mim, olhava e eu tocando, olhava e ela olhava para mim, olhava. Antes dela começar o culto, a congregação cheia, lotada. Ela olhou para mim e disse, Deus está dizendo que esse rapaz aqui, Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dele. Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dele. Deus vai levantar ele. Deus vai, rapaz, como começou a liberar uma palavra sobre minha vida, eu me ajoelhei lá, caí com baixo, comecei a chorar. Rapaz, a partir daquele dia eu comecei a ver o céu mais azul, as nuvens, sabe? Tudo muito mais claro, porque nós precisamos receber a visão de Deus, queridos. Nós precisamos estar atento àquilo que Deus usa as pessoas para a nossa vida, liberando uma palavra. Tem pessoas hoje em dia que Deus libera uma palavra para elas nem guarda, sabe? Nem guarda, não tá nem aí, sabe? Assim, que Deus se vire para cumprir e tal, né? E aí Deus faz, querido. Deus vai dar uma visão. A visão nos mantém no propósito. Diga assim, a visão nos mantém no propósito. Amém, queridos? O que vai te sustentar para chegar no fim vai ser a visão que você recebeu no começo. Não é nem o que tu passa. Porque o que tu passa durante o processo vai só tentar te tirar da visão. O que tu vai viver, os teus erros, teus acertos, tuas perseguições, os levantes do diabo na tua vida, as consequências das tuas faltas de busca a Deus. A gente vai ver, queridos, na trajetória de Davi, o quanto ele foi
sabe, um jovem e um guerreiro de Deus, mas Davi cometeu grandes erros. Davi cometeu grandes erros. Sabe, queridos? Davi, certa feita, chega para Deus e diz assim, te darei uma casa. Deus disse assim, por acaso eu estou pedindo uma casa? Por acaso eu estou pedindo uma casa a você, Davi? Desde quando eu pedi uma casa a alguns profetas meus no passado, e por um acaso eu estou pedindo uma casa a você? Ele parou e disse, Deus chega para Natan e diz, olha, vai lá, avisa para ele, que eu tirei ele de trás das malhadas, e dei a ele uma visão, e o levantei como rei, e exaltei o nome dele, e o reino dele perdurar sobre todas as gerações. Eu que fiz na vida dele. Não é ele que vai fazer para mim. É eu que faço na vida dele. Amém, queridos? Porque às vezes a gente está assim, a gente pensa que vai impressionar a Deus. Davi chegou assim e disse, estou aqui num palácio de cedro. E Deus, ali a arca do Senhor numa tendinha de pano. Vamos fazer um templo de cedro para o Senhor chamou. Então, assim, nunca pedi isso. Quantas vezes, irmãos, estamos querendo dar a Deus o que Deus não nos pediu? Sabe por quê? Porque a gente pensa que pode botar a nossa visão, mas não é a nossa visão, é a visão de Deus, queridos. Amém, queridos? Aí Deus disse para ele, olha, eu vou te dar a visão certa. Sabe quem é que vai fazer o templo para mim? Não é tu, porque tuas mãos derramou muito sangue. Quem vai levantar o templo para mim é teu filho. Ele vai estabelecer um reino de paz e de sabedoria sobre todos os povos. Ele vai reinar diferente de você. E eu serei o seu Deus, eu estarei com ele, eu amarei, e ele vai construir o templo do Senhor. Ele deixou tudo de bandeja para Salomão. Bem, ele deixou tudo de bandeja, mania de pai. Né? Gosta de deixar tudo muito prontinho para os filhos. Ele deixou o projeto, deixou as madeiras, deixou mais de 3,5 toneladas de ouro, de prata, de pedras, de rubis, de bronze, e ainda deixou os homens, os chefes das tribos, ofertarem, e ofertaram 5 toneladas de ouro, de prata, de pedras. Irmãos, era oferta, irmãos. Você está pensando que era os R$50, 30 que a gente dá aqui? Era oferta. Quando a gente fala do povo de Deus, o povo de Deus fazia a parede do templo de ouro, de prata, de rubi. Era um povo próspero, irmãos. O povo dava tudo que tinha de melhor para Deus. O sacrifício tinha que ser a ovelha primogênita, a ovelha sem mácula, sem defeito. O sacrifício tinha que ser perfeito. Isso é culto, irmãos. É a entrega do melhor. Amém, queridos? Aí Deus disse assim, vai ser o teu filho, não vai ser você. Porque a visão é de Deus. Diga, a visão é de Deus. A visão é de Deus. Aí outra feita, ele vence exércitos e mais exércitos. E ele diz assim, vou fazer um censo. Vou contar quantos homens tem. Satanás enche o coração dele. Ele começa a achar que o poder das vitórias dele está na mão dele. Aí ele pede para contar. Pede para Eliabe contar. Eliabe chega para ele e diz assim, por que você vai fazer isso? Esse povo é teu, esse povo são todos leais a ti. Porque você precisa contar quantos tem. Você vai levantar um mal contra nós, contra o povo de Israel. E foi isso que ele fez. Conte o povo, eu estou mandando, cumpra-se o que o rei está dizendo. E aí, queridos, a visão não é da gente, a visão é de Deus. E quando a gente tenta colocar a nossa visão, dá errado. Aí ele conta. E quando ele conta, Deus chama ele e diz assim, olha, 3 castigos eu vou te dar. Por quê? Porque tu pensasse que a tua vitória veio pelas forças dos braços dos homens. A tua vitória veio de mim. A tua vitória vem de mim. Eu que te dou vitória nos campos de batalha. Eu que sou aquele que te projeto. Eu que sou aquele que faço na tua vida. Davi errou como muitos de nós já erramos, pensando que a nossa força, a nossa vitória está na força dos nossos braços, está na nossa habilidade. E ele disse, Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele disse, teus inimigos te perseguem, tu vai fugir dos teus inimigos, ou eu vou mandar um anjo para ferir o povo. Ele disse, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens. Deus manda um anjo. Deus diz que os pés dos anjos dava para ver, a cabeça não dava, porque estava acima das nuvens, uma espada desembanhada. 40.000 pessoas morreram de lepra. 40.000 pessoas morreram de uma enfermidade. Davi enlouquece. Se ajoelha e diz, Senhor, mate a mim, mate minha família, mate o que eu fiz foi errado, o que eu fiz foi errado. Tem misericórdia de mim. Diga assim, a visão é de Deus.
não é nossa. Não queira viver a sua visão, não queira implantar a sua visão, porque a visão é do Senhor. É Deus que vai te dar a visão vai te manter no propósito, a visão vai te manter naquilo que Deus preparou para a tua vida. Amém, queridos? Não inventa, não queira inventar modinha durante o processo. Não, mas do meu jeito, agora já que eu estou dando, já que Davi queria inventar moda, queridos. Ele queria, sabe, estava tão bom, estava indo tão certo, manda contar para quê, querido? Deixa quieto, fica tranquilo, faz o teu. Amém, queridos? Diga assim, a visão é de Deus, não é minha. A visão é de Deus, não é minha. Gideão foi outro, que Deus levanta ele, tira ele ali, improvável, de uma tribo de Manassés pequena, e coloca ele para guerrear contra um grande exército, como areias do mar, diz o texto, milhares de pessoas. Gideão, ele vai com 300 homens, conhecemos a história, ele começa selecionando 32 mil, depois vai embora 22, depois vai embora o restante, fica 300, ele vai para uma guerra com 300 homens e Deus dá a vitória a ele. Porque a visão não está no tamanho da nossa força. A visão não está no tamanho das nossas habilidades. A visão está nas mãos de Deus. E Deus vai nos dar essa visão. Deus quer nos dar essa visão nessa noite. Amém? Deus quer nos dar essa visão. Deus quer te dar visão. Você precisa de visão? Eu não tenho visão, pastor. Então você precisa caminhar comigo, porque eu tenho uma visão. Você precisa caminhar com alguém que tem uma visão. Amém, queridos? Você precisa dar as mãos a quem tem uma visão. Se você não tem uma visão ainda, não tem problema. Anda com quem tem uma visão. Amém? Mas não anda sem visão. Não anda sem cobertura espiritual. Não anda sem visão. Não anda sem alguém que não sabe para onde vai. Porque quem não sabe para onde vai, não vai levar você para lugar nenhum. Quem não sabe para onde vai, vai atrapalhar o caminhar de Deus na tua vida. E tem pessoas que estão caminhando com pessoas que não estão indo para lugar nenhum. Tem pessoas, sabe o que é crente pedir conselho a ímpio? Crente é para estar dando conselho a ímpio, queridos. Amém, irmãos? Crente é para estar dando conselho a ímpio. Tem jovens aqui seguindo conselhos aí de pessoas na internet, de jovens na internet, padrões de relacionamentos que não são cristãos. É bonitinho, floque, mas não é o padrão de Deus, queridos. Amém? Não é para você se espelhar naquilo. Não é para você se espelhar naquele padrão, naquela ideia. Ah, mas o que é que tem? É tão bonitinho, mas não é a visão de Deus para o teu relacionamento. Não é a visão de Deus para o teu noivado, não é a visão de Deus para o teu casamento. Não é a visão de Deus para a tua história, para a tua vida. Quantos querem a visão de Deus? Quantos querem a visão de Deus? Então se prepara numa torre de vigia. Amém? Se prepara numa torre de vigia. Fica atento. Fica atento, porque ela vai chegar. Deus vai querer te dar uma visão. Deus vai querer te preparar para essa visão. E você vai estar ali de prontidão para receber a visão de Deus. Quantos querem estar de prontidão? Fica de pé nessa noite. Quero chamar o Ministério de Louvor.